Olá, pessoal do sexto de RI. Tô com saudade da turma de vocês, nunca mais a gente conversou, a gente precisa conversar, viu. Eu tô aqui agora para a gente fazer uma pequena revisão para a prova de vocês. Essa aqui, como vocês podem ver na tela, é a prova, né, da disciplina de Arbitragem e Mediação Internacional. Agora eu vou comentar um pouco as instruções, depois eu vou falar sobre, as questões da prova, explicar o que as dicas que a gente dá e falar das referências, né. Em relação às instruções, é o seguinte: a prova de vocês ela tem 4 questões, temas dissertativos, melhor dizendo, vocês têm que responder apenas um. Tempo, vocês vão ter mais do que suficiente para responder, a gente vai deixar mais de uma semana disponível para que vocês façam essas dissertações. Eh, então, primeiro, escolha e disserte sobre um dos temas, a avaliação vai totalizar 10 pontos. Segundo, para os alunos que integraram grupos de seminário nessa unidade, a nota será dividida por 2 e acrescida com a obtida no seminário. O seminário vale até 5 pontos. Lembrando que os seminários são obrigatórios, seja na primeira ou na segunda unidade. Todos vocês têm que fazer seminários, tá? Terceiro, a resposta deverá ser feita em no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. A fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0 e exclusivamente em formato Word ou PDF. Ou seja, a resposta só faço em formato Word e PDF com essas especificações. A resposta da prova ela pode ser feita nesse modelo, que é essa prova que eu estou comentando, ou em um único arquivo à parte, em branco com a resposta, né? Não será considerada a resposta em formato de comentário do Moodle. Se vocês quiserem fazer a resposta numa folha em branco, sem ser no formulário, no espelho da prova, por favor, coloquem o nome de vocês, porque isso facilita. Claro, eu posso descobrir quem fez a prova simplesmente verificando no Moodle. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem como fazer. Então, para ajudar o nosso trabalho, coloquem o nome, também para identificar, né? Não vou aceitar e nem corrijo resposta que foi feita no formato no Moodle, né, como comentário. Não aceito, nem olho. Quinto, a resposta deverá ser realizada em formato dissertativo, num texto corrido único, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, sem o nome desses tópicos, conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Erro de digitação, português, ortografia e pontuação implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Olha, pessoal, é o seguinte, a prova é uma dissertação, então, como dissertação, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, sem colocar esses tópicos, eh, o nome desses tópicos, certo? A redação tem que ser conforme as palavras do próprio aluno, não pode ser copiado, né? Esses erros de digitação, de ortografia, são descontados. Inclusive, eu tenho sido muito criterioso na correção dessas dissertações. Na segunda unidade passada, a média de nota das boas dissertações foi 8. A maior nota foi 9,5. Então, até porque eu deixo mais de uma semana isso aqui para vocês responderem. Então, eu tenho sido bastante criterioso, né? E aí, também, por isso que a gente alerta, é importante que vocês façam o maior número de atividades, de exercícios possíveis para somar, porque eu não vou aliviar na correção da prova pelo tempo que a gente deixa ela disponível para vocês. Sexto, respostas copiadas total ou parcialmente de prova de outros estudantes, de livros, da internet ou de quaisquer outras fontes serão punidas com redução total ou proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Gente, uma coisa que eu quero pedir: não emprestem a prova para colega. Tem ocorrido muito, o seguinte, a pessoa empresta a prova para o colega copia, às vezes muda algumas palavras, faz parecido. Eu vou reduzir a nota total ou para proporcional, porque eu leio todas as provas, eu não tenho uma prova que eu deixe de ler, né. Cópia da internet tem ocorrido muito pouco, o que tem ocorrido, na verdade, é a cópia parcial, tá. E aí a gente vai reduzir a nota, se isso ocorrer. Então não empreste. Se você quer ajudar o colega, beleza. Indique um livro para ele pesquisar, pode até discutir: "Ah, não, eu quero ver como é que você fez". Não empreste, tá. Não empreste. Eu vou reduzir
a nota com certeza, e infelizmente eu tenho pego bastante. Sétimo, citações diretas não são permitidas, mesmo da legislação nacional ou internacional. Certo, mesmo da legislação nacional e internacional, não é permitida citação direta. Citações indiretas são permitidas, desde que mencionado expressamente o nome do autor, ou entidade e ano da publicação. Citação direta é aquela no qual você cita literalmente o autor pesquisado. Essa não é permitido e nem de muito menos legislação nacional e internacional. Citação indireta é permitida, né, desde que você cite o nome do autor e o ano da publicação. Oitavo, caso mais de um tema dissertativo seja realizado, você pode fazer uma dissertação, tá? Somente a primeira resposta será considerada, ou seja, escolha um tema e faça. Esta avaliação deverá ser entregue unicamente através do Moodle, não sendo admitida por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese. Nesse caso aqui, pessoal, eu só aceito a dissertação através do Moodle. Se tiverem problema, entre em contato com o suporte da SES. Não deixem para enviar a prova de última hora, tá? Isso aí não, até porque eu vou deixar mais de uma semana disponível para resposta, eu não vou aceitar como justificativa. Décimo, no caso de utilização de referências, além da sugerida, será citar expressamente no final do trabalho conforme a BNT. Então, se vocês usarem alguma referência que não esteja entre as que estão citadas no final, citem expressamente conforme a BNT. Não usem, pessoal, sites da internet do tipo Migalhas, Âmbito Jurídico, Juiz Brasil, Juiz Navegante, não. Vocês têm material de qualidade na biblioteca digital da SES e na plataforma de artigos disponível no portal do aluno. Não há necessidade de procurar material de má qualidade na internet, tá? 11º, a desobediência às normas contidas nessas instruções pode levar à redução total ou proporcional da nota a critério do professor. Eu tenho sido bastante rigoroso com a correção da nota dessas provas, vou continuar sendo, até porque eu deixo tempo disponível suficiente para vocês responderem adequadamente a prova, e inclusive faço esse vídeo de revisão para que vocês possam fazer a melhor prova possível. Então, caprichem, gente. Ah, muito importante. Caso o estudante perca o prazo de envio dessa prova, eu ia tirar isso, mas como a gente já vem mantendo desde que a pandemia começou, a gente vai continuar, né? Em até 24 horas após o seu término, poderá requerer ao professor uma segunda oportunidade sem custos através do e-mail mencional que está aqui na prova, né? emersonassis@ces.edu.br. A avaliação seguirá o mesmo modelo dessa, porém com apenas um tema dissertativo. Após esse prazo, deverá ser solicitada a segunda chamada de acordo com as normas adicionais. Gente, nesse caso é o seguinte, se a pessoa perdeu a prova de enviar em até 24 horas, eu deixo fazer uma prova de segunda oportunidade. Basta que o estudante me peça pelo meio mencional, sem custo, tá? A prova segue o mesmo sistema, só que com apenas uma questão, não há opção de escolha. Passou desse prazo de 24 horas, tem que pedir a segunda chamada de acordo com as normas da SES, pagar a taxa, etc. Mas vamos agora comentar os temas dissertativos. O primeiro tema dissertativo é a importância dos meios alternativos de solução de conflitos, que é assunto do ponto 1, formas alternativas de soluções de conflitos. Por que essas formas alternativas de soluções de conflitos são importantes? Basicamente, é isso que vocês têm que responder aqui. Citem eles também, no caso, os dois que a gente está estudando, né? Citem a vantagem desses meios em relação à questão do Poder Judiciário, que seria a forma tradicional de solução de conflitos. Os dois, quem trabalha em mediação e arbitragem, né? Segundo, as principais vantagens e princípios da mediação. Ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Nesse caso é só da mediação. Falem quais são os princípios. Aí diz, professor, é pouco, são muitos princípios na mediação. Concordo. Cite todos e comentem os principais e falem das vantagens da mediação. Basicamente é isso. Citar, vocês podem citar todos, mas assim, comentem os principais. E foquem os principais. E digam quais são as vantagens que a mediação tem em relação
por exemplo, a outras formas de resolução de conflitos, especialmente também a questão do judiciário. Ponto 3, aliás, terceira questão, perdão, é do ponto 2 também. Aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Esse terceiro tema de dissertação seria as características mais importantes da arbitragem. Não dá para citar todas numa dissertação de 15 a 25 linhas, né? Mas é possível escolher para vocês qual seria mais importante e por quê. É basicamente isso que eu quero que responda aqui. Você pode até citar todas as características, mas comente aquelas que você entender mais importante e justifique por quê na prova. Quarto tema, né? A cláusula e o compromisso arbitral na Lei de Arbitragem, que é a Lei Federal número 9.307, de 1996. Nesse caso, eu quero que vocês expliquem o que é cláusula e compromisso arbitral nos termos da Lei de Arbitragem. Qual é a diferença de um para outro? Elas fazem parte de um gênero, como é que é o nome desse gênero, né? E diferenciá-las. Pronto, é isso. Do ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Pronto, pessoal, essa é a prova de vocês, os temas são amplos, não é nada de casca de banana, tá bem fácil. Referências, a resposta tanto pode ser feita nesse campo, que a gente vai mostrar aqui que tem 25 linhas, quanto vocês podem fazer numa folha à parte. Se fizerem numa folha à parte, por favor, coloquem o nome. E como referência sugerida, nós temos a Lei de Arbitragem, né? Que é a Lei Federal 9.307, de 1996. Esse link leva a ela no site do Planalto. E a Lei de Mediação, que é a Lei Federal 13.140, de 2015, né? Como referência, a gente cita o Manual de Arbitragem e Mediação do Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, que, na minha opinião, é o melhor de todos e é o mais completo. Os outros não têm o mesmo assunto. Vocês podem achar alguns assuntos nos outros livros da bibliografia? Pode. Na internet, sim. Cuidado com a fonte onde pesquisam. Tá certo, pessoal? Então é isso. Boa sorte para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. A gente tem que se ver. Eu sinto muita falta de vocês, do feedback de vocês nessa disciplina online, e eu fico sempre à disposição. Então, pessoal, obrigado e boa sorte a cada um e a cada uma de vocês. Tchau, tchau.